Em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, um texto muito conhecido. Eu tenho poucos minutos para falar sobre esse texto, algo que você já conhece, mas que fez tão bem ao meu coração nesse texto. Algo que fez no meu coração uma edificação profunda. Eu quero compartilhar com você, quero que você esteja atento mais uma vez a esse texto. Lucas 19, 1 a 10, assim registrou Lucas: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai amado, continues a falar ao nosso coração, edifica-nos, ó Pai, pois somente com a presença do Espírito Santo, sua iluminação ao nosso coração, este texto ganha vida para a nossa vida. Por isso fale sempre ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero, em poucas palavras, estar frisando algumas coisas importantes desse texto, uma vez que já há muito tempo Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de, neste culto, no culto do dia 31 de dezembro, estar falando sobre este assunto, sobre este acontecimento, para buscarmos para nós as aplicações práticas que já ouvimos outras vezes e que precisam muitas vezes ser renovadas na nossa vida. Nós passamos um ano, findando agora 2015, com bastante turbulências. E com certeza não foram só na crise financeira, não só na crise moral do nosso país, mas também nós passamos crises na nossa família, muitas vezes com problemas de relacionamento, outras vezes com enfermidade, e pior ainda, a grande crise que enfrenta a igreja evangélica. Pois a igreja tem perdido a real função a que foi chamada. Pois ela recebeu o chamado, ela recebeu a transformação, ela foi acolhida como povo de Deus para a glória de Deus. Quando nós olhamos para este acontecimento na vida de Zaqueu, muitas vezes nós somos tentados a nos prender a detalhes, não a detalhes realmente que o texto quer falar, mas a detalhes da vida de Zaqueu. É claro que há uma apresentação da vida de Zaqueu, então Lucas aqui o classifica como um homem de pequena estatura, um homem de posição, maioral dos publicanos, e um homem também rico. Esta classificação é para apontar qual era o estado dele no meio da sociedade. Principalmente a sua rejeição, pois ele era um publicano, aquele que cobrava imposto do próprio povo, um agente. E segundo os historiadores, o salário de um publicano
Ele não era estabelecido por uma carteira assinada como nós temos, mas você cobrava um pouco mais do imposto e dali tirava o seu salário. Então, se o imposto era de R$ 200, você cobraria então 220, o R$ 20 era seu e os 200 do Estado. Só que muitos deles, além de estar cobrando esse imposto, ainda cobravam com exorbitância para enriquecer-se. E há a possibilidade de Zaqueu ter feito isso em algumas vezes, pois ele mesmo diz, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Mas não é só Zaqueu que é apresentado e classificado aqui. É classificado também aqueles que estavam rodeando o Senhor Jesus, porque quando Jesus toma a decisão e vai para a casa de Zaqueu, diz o texto no versículo 7, que todos os que viram isto murmuravam. A expressão é esta: murmuravam dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Mas há aqui algo mais interessante que eu quero destacar, que não é nem tanto Zaqueu e nem tanto os murmuradores, mas a bênção e a grandeza, ou a profundidade, o que você quiser classificar como algo inefável, como algo inexplicável, do grande amor de Deus no processo da salvação. Quando você vai para o final do texto, você encontra a seguinte expressão: Jesus dizendo, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero apenas frisar essas duas partes para a gente tomar a nossa decisão para, de hoje, viver no propósito de Deus. Primeira coisa, quando você pensa na questão que o Filho do Homem, referente então a Jesus, veio buscar. Quando você pensa na expressão buscar, você já fecha qualquer possibilidade da ação do homem em buscar a salvação. Não é o homem que busca a salvação, não é o perdido que busca, mas é o Filho do Homem que veio buscar. É Ele que desceu, é Ele que assumiu a forma humana, é Ele que se esvaziou da sua glória, é Ele que se esvaziou do seu poder, é Ele que tomou a iniciativa, é o ofendido que tomou a iniciativa de buscar a reconciliação com o ofensor. Não está tratando aqui de homens de qualidade. Não está tratando aqui de homens e mulheres e jovens e crianças ou pessoas que pudessem ter qualquer mérito ou que chamasse atenção ou que se destacasse, como nós podemos observar na sociedade. Pessoas que se destacam das outras em habilidades. A questão aqui é que Deus tomou a iniciativa de buscar aqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo. Jesus, ele veio, e esse vir buscar, ele veio buscar, significa um sacrifício que não é só aquele dos cravos ali nas suas mãos e pés na cruz, mas todo o processo do nascimento, porque ele nasce embora não haja o relacionamento conjugal para o nascimento, mas ele nasce de mulher, ele assume forma de homem, ele nasce sob a lei para resgatar. Ele assume a forma da humilhação do seu próprio inimigo. E quando ele assume essa forma, ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão dos atributos de possibilidades de usar o seu poder e a sua glória, para que buscasse então o Filho de Deus, o eleito de Deus, aquele que estava perdido.
A expressão é perdido. Não diz meio perdido. Não diz mais ou menos perdido, mas perdido. Uma vez perdido, todos estão perdidos. Não há uma classificação. Não é, porque ele, por algum momento, ele olhou para o céu e disse, eu preciso de alguém. Não, não é isso. A questão é, Deus olhou, Deus decidiu, antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios, em Cristo, Ele escolheu e Ele decidiu buscar. Aos Gálatas, Paulo vai dizer que no tempo pré-determinado, no tempo exato, Jesus foi enviado. O Filho foi enviado para buscar. E aí começo a pensar, é como você está num local sem nenhuma condução, nenhuma possibilidade de se mover, e de repente você vê alguém chegar para lhe buscar. Deus tomou a iniciativa de buscar. A segunda parte diz que buscar e salvar. Parece que é um pouquinho estranho, mas não é. Porque quando você pensa na questão de buscar, você pode deixar e sair. Mas o ato amoroso de Deus, ele não consiste apenas em buscar, mas ele busca e ele salva. Ele busca e faz a obra. Ele busca, faz a obra e sustenta. É por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz que nada neste mundo poderá me separar do amor de Deus. E essa certeza de Paulo não está na eficiência humana, mas está no poder glorioso de Deus, na eficácia do sacrifício de Jesus. Pois ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou. E aí ele no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, ele diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em tudo isso, em Cristo, nós somos vencedores porque Cristo nos salvou. E a obra é tão perfeita que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, dizendo que Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é só uma libertação, é assumir uma possessão agora. Deus tem-nos como sua posse. Pedro fala sobre isso na primeira epístola, capítulo 2, ele diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O que isso então me enche o coração de alegria? É que assim como Zaqueu, eu também estava perdido. Assim como Zaqueu, você também estava perdido. Ou está, não sei, não lhe conheço muitos, não conheço muitos que estão aqui. Mas não importa o grau da sua pecaminosidade. Não importa se você é ou não rejeitado pelos outros, Jesus pode sim mudar, transformar o seu coração, a sua vida, o seu estilo de vida, o seu caráter. Ele pode sim, porque Ele veio buscar, Ele veio salvar. E o encontro real com Jesus resulta num arrependimento de vida e, consequentemente, numa transformação de caráter. Olha o que Zaqueu fala para Jesus. Ele se levanta, porque agora ele está com Jesus na sua casa. Não sei quais foram os assuntos tratados ali, mas eles conversaram muito. E no momento determinado, Zaqueu levanta e diz, não tem jeito, eu tenho que realmente mudar de vida. E ele então toma uma decisão. O meu coração agora se abre e eu vou repartir o que eu tenho com os pobres. Mais que isto, eu vou observar, se eu falhei com alguém, eu não apenas vou devolver, mas eu vou devolver 4 vezes mais.
a atitude de um coração arrependido após o encontro com o Senhor Jesus. Veja bem, não são essas atitudes que salvaram Zaqueu. Foi o Filho de Deus. E esta salvação operada resulta agora num coração transformado, fiel a Deus, que ama o próximo e que está disposto a acertar doravante. Eu sei que você não precisa subir numa figueira. Você não precisa correr e esperar em algum lugar. Porque nós vivemos no período denominado como o melhor período da história. Nós vivemos no período do Evangelho, do reino de Deus estabelecido. Nós vivemos no período em que não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos, como falei, subir a uma árvore para ver Jesus, porque o nosso Senhor já consumou a salvação, o nosso Senhor já foi então ressuscitado, glorificado, exaltado, e nele agora, a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer posição que você esteja, você pode se deleitar no Senhor. Você não precisa descer de árvore, subir, não precisa. O que você precisa é dessa comunhão íntima com Deus, e é isso que eu quero que você pense agora na sua vida. Não tem como você estar com Cristo e não ter uma vida transformada. Não tem. Uma vez com Cristo, a vida é transformada. E nesta noite, eu quero que você pense nisso. Talvez você esteja como aqueles muitos que rodeavam Jesus. Mas pastor, eu frequento a igreja desde criança. Eu sou da igreja desde criança. Mas talvez não passamos daqueles que estavam perto, que viam, mas que apenas criticavam, murmuravam, que não entendiam o amor de Deus. É necessário que também esses que assim estejam tomem uma decisão. É necessário que esses também sejam tomados pelo Espírito Santo do Senhor, sejam transformados pela presença de Jesus na vida. É necessário que você assuma uma nova posição diante do Senhor e que tome uma decisão real, fiel, verdadeira. Irmãos, 2016, como bênção na sua vida, nem sempre será muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Às vezes a enfermidade será mais bênção do que uma saúde. Às vezes a escassez financeira, a crise financeira será um momento às vezes de mais bênção do que a fartura. O que determina a sua felicidade em 2016, determinará a sua felicidade em 2016, não é o que você possui como bens materiais, mas é a sua intimidade com Deus. É o seu relacionamento com o Pai na pessoa de Cristo, conduzido pelo Espírito Santo. O que vai determinar a sua felicidade diante de tudo aquilo que possa acontecer em 2016. Não é você ter ou não ter o seu emprego, não é você ter ou não ter a sua saúde, a sua casa, o seu carro, mas é você ter a convicção que Deus está no controle, que Jesus morreu por você e que lhe salvou. Ele veio lhe buscar, Ele veio lhe salvar. E Ele garante salvação a todo aquele que nele crê. Eu quero convidá-lo nesta noite, mas eu quero que você pense um pouquinho. Eu quero convidar, se você quer realmente uma mudança na sua vida para 2016, não, para toda a sua vida. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Veja bem,
se você deseja e se compromete a uma mudança no serviço do Senhor. Para que você não esteja mais feliz com aquela vida espiritual que você tem vivido, que você queira mais do Senhor. Se você quer isso do Senhor, coloque-se em pé, em nome de Jesus. Eu já estou de pé porque eu quero isso no Senhor. Eu quero novidade de vida. Eu quero transformação de vida. Eu quero dizer como Paulo, eu não consegui ainda assemelhar-me a Cristo, e é aí para isso que eu fui chamado, para isso que eu fui eleito. Lembre-se bem, você se levantou. Então, quando você se levanta, você está dizendo para o Senhor, eu estou oferecendo a minha vida ao Senhor com uma nova atitude. Então não brinque com o Senhor, não brinque com Deus.